Ó, tá cheio. Você fica virado aqui prestando atenção, quando você olha, você tá cheio de gente. Tá. Inicialmente, tá ligado? Tá. Inicialmente eu vou dar o meu boa noite, que eu sempre é de praxe, né? Boa noite. Boa noite. Que eu falo, um monte de gente, ninguém gosta de trocar energia. Boa noite. Boa noite. Não é Silvio Santos, mas pelo menos quebra o galho, né? Então vamos lá. Como eu sempre falo, eu vou falar, a gente se repete bastante aqui, você vê. Quem está aqui há muito tempo já ouviu 3.700 e tantas vezes os avisos da casa. Mas repetir é bom, que a gente vai cada vez gravando mais. Uma das coisas que eu sempre falo é que a gente corre o Evangelho capítulo a capítulo. Nós passamos pelo capítulo 1, né? Que é Eu não vim destruir a lei, que fala que Jesus não veio destruir a lei mosaica, mas dá-la uma nova interpretação, mais dentro do mundo que ele vivia, que ele veio aqui viver. E depois há muitas moradas na casa de meu pai, quando ele fala o capítulo 2. No capítulo 3, deixa eu lembrar aí, como é que é o... então tá, capítulo 2, por favor. Capítulo 2? Não lembra? Também não lembro, então vamos lá, tudo bem. A gente passou pelos 3 capítulos, e olha que eu escrevi em algum lugar, meu reino não é desse mundo, é isso aí. Onde Jesus coloca, né, que o reino dele não está no planeta Terra, que esse é um reino consciencial, onde a gente está ou não no céu, ou está ou não no inferno, apesar de não existir o inferno, nem o diabo, mas você está aonde os seus pensamentos e seus sentimentos te levam. E agora nós vamos falar do capítulo 4, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nossa conversa hoje é reencarnação. Então hoje nós vamos tentar colocar numa ideia, montar uma ideia para a gente possa entender quão belo é a reencarnação e quanto ela demonstra o amor de Deus para conosco. Parece até estranho, né? Pô, mas peraí, ele me põe aqui para mim aprender tomando, né, pancada, normal, né? Todo mundo, nós estamos num mundo de provas e expiações, então a gente passa por expiações e provas, né? Não tem outra coisa para passar. Então a gente vai entendendo que isso na verdade, o amor de Deus nos empurrando para a perfeição. Mas eu não vou me adiantar. Vamos lá. Já fiz essa pergunta 500 vezes aqui, mas eu peço para quem souber, por favor, não fale. Quem aqui crê em Deus? Quem aqui crê em Deus? Caramba, todo mundo já ouviu essa? Pô, essa eu vou riscar, não posso mais falar. Eu digo, eu não creio, eu sei que ele existe. Eu sei que ele fez o universo e eu sei que ele mantém o universo. Pô, mas como é que eu sei disso, né? Quais são as provas disso? A primeira prova da criação é simples. Alguém conhece o Criador do universo aqui? Viu o homem que criou o universo? Ninguém conhece, se não foi nenhum homem, nenhum ser que está aqui, só dá para dizer que algo criou o universo. Não foi o caos, porque do caos não sai a ordem, você de uma coisa caótica, você não consegue a ordem, e nem foi o acaso, porque o acaso, se ele for inteligente, ele não é acaso, é acaso que acontece sem inteligência. É fácil, a gente coloca isso numa visão bem fácil. Sabe aqueles reloginhos antigos que tinha 300 engrenagens dentro dele, uma trabalhando? Você desmonta aquilo, bota numa caixa, saculeja, pode saculejar, de vez em quando abre e vê se o relógio voltou a ficar inteiro ali. Então você pode saculejar aquilo milhares de anos, nunca o caos, nem o acaso vai fazer aquele relógio voltar a ser aquele relógio. Então, se isso é verdade, a gente chega à conclusão que algo, primeiro, criou o universo. Por enquanto é algo.
A gente também não sabe, então algo criou o universo. E por que mantém? Mantém também é outra ideia. O homem já descobriu uma teoria matemática que fala do caos. Então fala a seguinte coisa, eu vou resumir para ficar fácil. Pequenas coisas mexidas num lado cria grandes transformações, quão mais complexo for o sistema. Ou seja, quanto mais complexa é uma coisa, qualquer coisa que você mexe aqui embaixo faz um salseiro danado aqui em cima. Ficou claro? Então vamos lá. Se o homem já descobriu isso, alguém conhece algum sistema mais complexo que o universo? Alguém aqui conhece? Então, o universo é altamente complexo, concordam? E eu não conheço nada tão forte como o nascimento ou a morte de uma estrela. Alguém conhece aqui alguma coisa? Então, a estrela nasceu, começou a ter a sua vida, ou ela acabou, virou um buraco negro, sei lá, virou um quasar, virou tanta coisa. Isso deveria, desse sistema complexo chamado universo, criar aquele salseiro danado. Mas não é. Você olha o universo, tudo que a gente conhece, demonstra uma ordem perfeita. Então, chegamos à conclusão que alguém criou, algo criou, não é alguém, algo criou, e algo mantém, porque senão, sei lá quantos milhões de anos o universo saiu do Big Bang, se saiu, né? A gente nem sabe a verdade, mas se saiu, era para estar um salseiro danado o universo. Concordam comigo? Esse algo a gente chama de Deus. É um nome, entenderam? Então assim, esse algo, nós, como não conseguimos entender a divindade, demos um nome. Outras denominações religiosas deram outros nomes, mas esse algo é Deus. Se ele fez esse universo, e esse universo mostra que ele é bastante organizado, significa que ele tem que ser uma inteligência privilegiada, muito melhor que a inteligência de qualquer ser humano. A questão 01, ele quis, né? Ele fala, o que é Deus? Aí ele diz, inteligência suprema, causa primária, ou seja, se ele é inteligência suprema e o universo demonstra a inteligência, mais uma prova que se não houvesse Deus, esse universo não seria o que a gente conhece. Ficou claro? Então vamos lá. Se ele é inteligência suprema, ele fez tudo isso, perfeito, ele pode ter errado? Você acha que a nossa vida está errada? Se a gente for olhar para o planeta Terra, de vez em quando você até fala, né? Deus acertou em tudo, mas nesse ele furou. Nesse planeta ele deu uma furada. Por quê? Porque a gente olha as coisas que estão acontecendo e ela nos parece ser fora de ordem. Nos parece ser fora de ordem. Mas se eu vou despersonificar. Se isso, né, isso que nós chamamos Deus, ele fez criaturas e que essas criaturas, elas têm a condição de entender, pelo menos, bem pouco ainda, mas têm a condição de entender esta coisa que já chamamos Deus, significa que ele nos fez por amor. Ou será que ele faria um monte de filho por raiva? Hoje eu estou com raiva, vou fazer o Alexandre. Pá! Sai o Alexandre lá. Não pode ser. Concordam? Hein? Alô? Todo mundo acordamos? Ok? Não pode ser. Então ele nos fez por amor. Deus nos fez num ato de amor. Se ele assim o fez, a gente tem que começar a entender dessa forma. Se ele nos fez por amor, mas o amor, para que seja real, ele tem que ser igual para todo mundo, porque senão Deus teria feito algo errado, concordam? Então, se Deus gosta mais de mim do que gosta do Douglas, ou vou mudar, gosta mais do Douglas do que gosta de mim,
Deus teria feito algo errado, concordam? Se Deus fez algo errado, Deus não é Deus, né? Deus é essa força, não é força, é isso, né? Que nós chamamos Deus, não estaria correto dentro da ideia de Deus. Aí pergunto, se assim é, né? Como ele vai amar todo mundo? E olha, nós estamos falando bilhões de seres só no planeta Terra, não vou falar nem no universo, senão a gente chegaria a números astronômicos, vou falar só da Terra. Bilhões de pessoas, como é que ele vai amar todo mundo igualzinho? O que é que ele precisa fazer primeiro, até do que amar? Ele precisa ser justo. Ele não pode gostar mais de um do que de outro, ele não pode. Então, a justiça e a bondade de Deus mostram claramente que essa é uma necessidade que o homem tem de, como é que eu vou colocar? É uma necessidade que o homem criou de entendimento dessa figura que nós chamamos Deus. Então, tem que ser justo para poder ser bom. Ficou claro? Ele tem que ser justo, porque se ele gostar de qualquer um aqui mais do que o outro, não é a justiça, ele estaria sendo injusto. Então, para que ele me ame, ele precisa ser primeiro justo com todo mundo. Se é assim, a primeira coisa que a gente chega à conclusão, né? Esse papo de céu e inferno e anjos está meio complicado, né? Deus criou então um grupo bacana chamado anjos, né? Esses são os eleitos, né? Não tem, está tudo bem, estão lá batendo papo com, né? Tocando harpa, vendo Deus. Teria feito outro grupo que seria os demônios, os diabos, né? Cada um bota o nome, que esse seria um grupo desprivilegiado, e no meio estávamos nós, na briga desses dois poderes. Isso cabe na cabeça? Cabe, cá entre nós, vamos lá, isso cabe na nossa cabeça? Por simples exclusão, a gente chega à conclusão que uma situação dessa não pode dar. E pior ainda, se existe o tal do inferno, como Deus permitiria que alguém que está lá jamais fosse melhorar ou fosse ter direito a ficar bem? Vamos lá, vamos entender. Muita gente aqui é casado, tem filhos. Você pense em a pior coisa que um filho seu possa fazer, a pior coisa, mas coisa monstruosa. Pega, abre uma portinha, joga a criança lá, fecha, taca a chave, até ela desencarnar, ou morrer, em outras palavras, desencarnar. Alguém aqui, pai ou mãe, que faria um negócio desse? Alguém se acha melhor que Deus? Entenderam? Não dá para a gente conceber isso, né? Mas para que seja justo, ele fez um início igual para todo mundo. Todo mundo saiu simples e ignorante. Simples significa que não tinha ainda uma formação que o proporcionasse ele fazer o perispírito por aí. E ignorante. Ele não conhecia nada, não ignorante no sentido pejorativo, mas o ignorante no sentido de ele não sabe, né? Se nós começamos por esse caminho, ele nos fez simples e ignorantes. A primeira coisa que a gente tinha que entender, a inteligência suprema fez um monte de gente, um monte de seres simples e ignorantes. Será que ele não sabia que a gente ia errar pra caramba? Concordam? Inteligência suprema, pá, né? Fez um monte de seres simples e ignorantes e vão caminhar para algum lugar. Não sabia que esse pessoal ia errar para burro? Ele não é Deus? Ele tinha que saber, opa, vou fazer esses caras, vão errar para caramba. Vão ter essa oportunidade de aprender. E isso nós temos na questão 115, né? Origem e destino dos espíritos. Então são simples e ignorantes, sem conhecimento. Deus, quando nos fez simples, não sabia o que nós iríamos errar, né? Para caramba, inteligência. E o destino é que demonstra quanto Deus nos ama. Porque qual é o destino
de todos nós. A gente pode não achar que hoje era, a gente vê o mundo, como eu falei, vê o mundo, você fala, esse aqui nunca vai virar anjo, né? Esse nunca não existe, Deus não tem pressa. Essa é uma das belezas da coisa. Eu falo isso muitas vezes e a gente não se assenhora disso. Eu sou imortal. A gente não se assenhora disso. Assim, Deus não tem a menor pressa. Por quê? Porque eu sou imortal. Se eu levar 1 bilhão, 1 trilhão, 4 trilhão, quintilhão, nem sei se existe esse monte de número, para chegar na felicidade, quando eu chegar lá, eu vou ter 1 bilhão, 1 trilhão, 4 trilhão, 5 trilhões, para continuar nela. Entendeu por quê? Não há pressa. Quem devia ter pressa, sabe quem é? Quem vocês acham que devia ter pressa para chegar lá? Nós, pô. Por quê? Porque enquanto a gente continua aqui atrás, a gente continua na lei de causa e efeito. Ou seja, tudo que eu faço, penso, tudo que eu sinto, penso e faço, fica em mim e atrai situações que me fazem passar por aquelas situações. Então, quem é o interessado nisso? Você acha que Deus está pressa com isso? Quem devia ter pressa somos nós. Então, nosso destino é a felicidade plena. Tá? Nos fez vir e nos colocou o nosso destino é a felicidade plena. Aí eu pergunto, mas como é que ele vai nos levar para essa felicidade plena se a gente tem só uma encarnação? Alguém acha que vai conseguir todo o conhecimento do universo? O que é felicidade plena? Olha só, eu estou num ponto onde eu sei tudo, tenho todo o conhecimento e eu tenho sabedoria. O que é sabedoria? É amor em prática, né? Eu conheço toda a ciência e conheço tudo do coração, tudo que é possível dentro do amor. Então, e aí nada me tira disso. Se eu estou para chegar aí, numa encarnação não dá, concorda? A gente que tem um pouquinho mais de tempo na casa, né? Quer dizer, vocês dizem na casa, planeta Terra, né? A gente não chega nem vou falar nada para não ficar chato para a gente, né? Imagina você querer chegar lá, nesse ponto. E um problema, olha só, se Deus não nos tivesse colocado a nossa encarnação e as reencarnações, as duas, não tivesse, a gente estaria hoje no mundo da pedra. Vamos lá, vamos olhar para a gente. Está tudo bem na nossa vida. Todo mundo não fica naquela, não faz marola, não faz marola. Não é verdade? Então, é necessário que coisas nos aconteçam de forma que você saia daquela posição que você próprio se colocou. E isso é reencarnação. Já que é necessário que eu adquira todo esse conhecimento, saindo daqui e indo lá para espírito puro, qual era a forma de fazer isso? Me fazer vir aqui várias vezes, aonde, como ele sabia, eu falo ele, mas é essa coisa, né, que a gente chama de Deus, porque ninguém sabe. Se vocês pegarem o livro dos Espíritos, a definição é muito curta. Inteligência suprema, causa primária de tudo. Diz muito, mas também não diz quase nada. E se você pega mais à frente, está lá, terceira classe de espíritos, os que têm intuição de Deus, mas não sabe de nada. É verdade, a gente intui que existe esse Deus, mas a gente não sabe. E a revelação vinda através do Espiritismo, ela é curta, mas profunda. Mas ela também não nos esclarece também. Poxa, afinal de contas, né? Qual é a natureza íntima de Deus? Pode esquecer. Então, quando isso acontece, nós começamos a entender que Deus nos dá essas oportunidades, não só para nos fazer andar para frente, mas que se nos deixasse por nós mesmos, a gente não ia andar
Então, olha só, é que eu falo, é a beleza da reencarnação e a demonstração do amor de Deus. Porque se Deus não nos amasse, era simples, ó, continua aí, vai aí, continua. Só tem que hoje a gente estaria tirando dente, né, com pedra, né, nesse planeta aqui, tirando dente com pedra, ou coisa até pior. Por quê? Porque nós não temos a disposição, a vontade, como está no Livro dos Espíritos, e bem pouca vontade, nós temos pouca vontade de buscar o progresso. Nós temos pouca vontade. Então é necessário que nos ocorram coisas de forma que nos mostrem aonde nós erramos. Nos mostra onde nós erramos. E isso a gente só vai ver quando for para o lado de lá. Por quê? Porque quando nós estamos aqui, a gente está embevecido pela matéria, concorda? A gente está embevecido pela matéria, a gente acha que a matéria é uma coisa maravilhosa, que ela nos vai dar, nos vai criar um estado de bem-estar, e isso. Esquece. Quando a gente passa para o lado de lá, toda essa máscara cai e só existe uma verdade: se você está feliz ou se você não está feliz. E se você não está feliz, você vai fazer o seu próprio balanço da existência para chegar à conclusão: por que você não está feliz? Qual é o motivo que me levou a voltar para aqui, para esse plano onde ninguém mente, onde máscara não existe, onde todo mundo vê o que todo mundo realmente é? E aí vai chegar à seguinte conclusão: olha, eu não sou feliz por esse motivo, eu não sou feliz por aquele motivo, eu não sou feliz porque eu me permiti tomar certas atitudes, me permitir ter sentimentos e pensamentos contrários à lei de Deus. E é simples. Vai. Quem aqui hoje não teve um pensamentozinho ruim? Quem tiver, levanta a mão, que eu vou anotar, porque eu quero aprender. Tem aí, levanta a mão, porque eu quero aprender. A gente tem. Então, se isso é a nossa realidade, nós é que estamos plantando os nossos próprios situações futuras. E isso é uma coisa linda da reencarnação, porque ela coloca o controle de você em quem? Em você próprio. Antes, nós tínhamos o intermediário, né? O cara lá de cima, essa coisa, né, que a gente está chamando de Deus, dá o nome de Deus, ele tinha um intermediário, eu só precisava, para falar com ele, eu tinha que alguém, e esse cara falava com o cara lá de cima. Hoje, eu tenho a real noção de que o que eu faço, o que eu penso, o que eu sinto, é que faz a minha vida melhorar ou não. E quanto de nós nos permitimos, ao longo do dia a dia, manter pensamentos e sentimentos equivocados? Vem cá, qualquer um de nós, isso acontece todo dia. Os problemas realmente ocorrem. Opa, o carro da coisa está passando, né? O problema realmente ocorre. Como é que é aquele? Laranja, laranja, né? Vamos lá. Então, o que acontece? Quando a gente se permite que esses pensamentos comecem a ficar constantes na nossa existência, porque, olha só, vamos entender, o que a gente pensa ou sente, ele é muito variado, tá? Mas tudo que a gente pensa e sente com constância ganha força. Tudo, seja para o bom, seja para o não tão bom, ganha força. Se eu me permito fazer isso, o que eu estou plantando para o meu futuro? Seja o futuro imediato, amanhã, ou seja o futuro próximo à encarnação. O que eu estou plantando? Se eu mantive todo esse pensamentos e sentimentos ruins, quais são as energias que vão se acercar de mim? São energias iguais, são energias de mesmo
mesmo tipo. Então, eu tenho que começar a entender que a reencarnação é um dom de Deus. Não é dom, essa palavra é equivocada, mas ela é uma demonstração do amor de Deus, mas eu é que tenho que me assenhorar dela. Ficou claro? A gente acha, porque eu tenho a reencarnação, eu vou deixar para a próxima. Essa eu vim a passeio, eu quero... Vai sofrer mais tempo. Quem tem que correr para sair dos mundos de prova e expiação, aonde o mal tem mais força do que o bem, somos nós. Deus não está preocupado com isso, porque Ele sabe que eu sou imortal. Agora, para mim não. Vai apanhar hoje, vai apanhar amanhã, a gente vai apanhar sei lá quantas vezes, uma hora vai cansar, chega de apanhar. Eu quero melhorar. Mas isso é a nossa, como eu vou dizer, nos apossarmos desta verdade. Deus me deu a encarnação e a reencarnação de forma que eu possa aprender a diferenciar o bem do mal. Quanto mais eu consigo diferenciar o bem do mal, mais fácil é eu fazer o que é certo para mim primeiro. Isso é outra coisa que muita gente... A primeira pessoa que eu devo amar é a minha mãe. Não. A primeira coisa que eu preciso amar é a mim mesmo. Ninguém não dá o que não tem. Se você não se ama, como você espera você amar o outro? Como é que você acha que você vai conseguir amar o outro se você não tem amor nem por você próprio? Então, a se assenhorar dessa maravilha que é a reencarnação, que é o amor de Deus, que nos coloca esse trem aí, a gente fazendo besteira e tudo bem, fez besteira, para a próxima, fez besteira, para a próxima. O único prejudicado quem é? Somos nós. Deus não está preocupado com isso. Entenderam? Então vamos lá. Muita gente em outras religiões fala que a Bíblia não fala de reencarnação, né? Fala de ressurreição. A gente tem que entender assim, diversas correntes religiosas falam de ressurreição, falam de reencarnação, dos mais diferentes matizes. O próprio Hebreu, ele falava, tem aqui, deixa eu pegar, Hebreus 11:35, mulheres recebem os seus mortos pela ressurreição. Interessante que ela fala pela ressurreição, né? E Jesus sancionou a lei. Ele pergunta assim, vem cá, o que o povo diz que eu sou? Aí o povo, diz que ele é, deixa eu ver aqui, onde é que está? O que o povo diz que eu sou? Acho que está aqui. Aí o pessoal diz, não, é Elias, é Isaías, é outro profeta, é não sei quem. Só tem que estava todo mundo morto, Elias, Isaías, coisa da época de Moisés. Então, se o povo dizia isso de Jesus, significava que ele acreditava na reencarnação. Acreditava na reencarnação. Fica claro isso, né? Muita gente diz, não, que é a ressurreição da carne e não a reencarnação do espírito, né? Ok. Infelizmente, no concílio de Messina, qual é o concílio? Deixa eu ver se eu lembro aqui. Eu tinha até anotado, isso é bom. O concílio de Constantinopla, em 553, é bom a gente saber certas coisas, vamos lá. Teodora era a esposa de Justiniano, Ela era uma ex-prostituta, né? E ela manda matar todas as pessoas que viviam naquele prostíbulo. Na época, o catolicismo ainda era nascente, havia diversas correntes. Uma dessas correntes era reencarnacionista. Então eles diziam assim, olha, você matou não sei quantos, você vai ter que passar pela morte pelo mesmo motivo, né? Justiniano fez um concílio
que é o que é o concílio? Diz assim, isso aqui é da religião, isso não é. Ele disse que todos os reencarnacionistas eram hereges, matou todo mundo, sobrou ninguém na reencarnação na época, em 553 depois de Cristo. Então, é só para a gente ter uma noção que a própria ideia da ressurreição da carne, ela foi implantada dentro do próprio religião cristã, né? Pelo poder maior que era Roma na época, poder romano. Porque o povo hebreu, aqueles que ouviram, eles acreditavam na reencarnação. Mulheres recebem seus mortos, né? Seus filhos seus mortos pelos filhos. Então assim, quando a gente começa a entender que nós temos todo esse potencial, olha só, Deus nos criou a sua imagem e semelhança, né? E é interessante, imagem e semelhança, não é igual, é semelhança. Nos deu a possibilidade de nos tornarmos perfeitos, né? Mas para isso precisa do quê? Precisa de tempo, né? A gente já falou disso, não dá para fazer. Só temos em nós toda essa perfectibilidade. Ou seja, nós temos, em outras palavras, vou tirar porque essa palavra é bonita, nós temos a condição de nos tornarmos perfeitos, mas para isso é necessário que nós começamos a entender a lei de Deus. E lembra, aonde está escrita a lei de Deus? Na consciência do homem. Então significa que o ser julga o ser, não um Deus sentado lá na cadeira e falando assim, ó, você céu, você inferno. No caso seria assim, você céu, inferno, 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 céu, inferno, inferno, inferno. Ué, eu até brinquei, trouxe lá os 12 mandamentos. Se alguém aqui não disse o nome de Deus em vão, só recém-nascido, acho que todo mundo aqui já falou, então era só inferno, 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 inferno. E, ó, céu, inferno, 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 inferno. Ia ser assim. Quando a gente começa a entender essa forma que Deus nos fez de nos tornarmos perfeitos, Ele nos deu toda essa oportunidade de nos tornar perfeitos. Ele nos deu através da reencarnação. A beleza da reencarnação é essa. Eu não estou mais sujeito a outras coisas me fazerem melhorar. Eu só estou sujeito a mim mesmo. Agora, cá entre nós, dá um trabalho danado, né? Vamos lá, vamos ser sinceros, né? Vamos ser sinceros, dá um trabalho danado. Por que dá um trabalho danado? É simples. Se eu venho a X encarnações fazendo as mesmas coisas erradas, voltar às coisas certas, você acha que vai ser fácil? Né? Vou tentar colocar isso aqui de uma forma. Falei mal, quem já me acompanha já viu. Falei mal da vizinha numa encarnação. 2, 3, 4, 5, 6. Na sexta eu descubro que queria voltar. Olha quanto é que eu tenho que andar. Você acha que vai ser fácil? Você tirar esse hábito que você tem de falar mal da vizinha? Vai ser complicado. Por quê? Porque já está arraigado na gente. Só tem que, hoje, a grande beleza do Espiritismo, é como a gente coloca aqui na casa, ele me dá as armas, ele me dá os instrumentos que eu possa sair dessa roda viva de errar e ter que arcar com as consequências do que eu fiz. Porque ele já me disse claramente, a lei básica do universo é a atração fluídica. Lei básica do universo, atração fluídica, uma das leis básicas do universo, ou seja, tudo que eu deixo em mim, recebo em mim igualzinho. Se eu sei disso, por que eu ainda fico, né? Ah, meu Deus, por que assim a vida não quer, a vida não me deixa ser feliz? Acha que a vida vai deixar ser feliz? Se você está próprio atraindo isso,
Você está próprio atraindo. E pior, como você já faz isso há 5 encarnações, vamos botar 5, podia ser 50, né? Há 5 encarnações, quão vai ser difícil o trabalho que você vai ter hoje de fazer essa mudança. Como vai ser difícil? Só tem que, se você não fizer, se hoje você não empreender esse trabalho, o que vai acontecer daqui a algum tempo? Vai voltar para fazer tudo igualzinho. E vai voltar para fazer tudo igualzinho. E vai voltar para fazer... Pô, será que não está na hora da gente parar? Chega. Eu estou cansado, eu juro para você, eu estou cansado, eu estou querendo ver se a gente anda um pouquinho para frente. Mas exige esforço, e é isso que a gente não gosta. Não gosta de esforço. É uma verdade. Você pode olhar para cada um de nós, a nossa vida. Está tudo bem você... Opa, onde é que eu encontro o muro, né? É encontrar o muro para mim morrer encostado, né? A gente é assim. Então, se não fosse esse amor de Deus nos colocando frente a reencarnações sucessivas, aonde nós pudéssemos melhorar pouco a pouco, nós jamais conseguiríamos chegar nesse ponto final, dessa felicidade. E olha, entendo, eu já falei, mas eu vou falar de novo. A gente pode levar muito tempo, mas vamos ficar lá, quando chegarmos, o mesmo tempo, uma eternidade. Se eu levar uma eternidade para chegar, eu vou ficar lá outra eternidade. Então, como eu tenho que me instrumentalizar, ou seja, me criar formas de eu não me manter nessa roda viva de acontece, volta, acontece. Um sábio, agora eu vou fazer aquela, questão 919. Um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. É isso, começa a observar o que se pensa e o que se faz. O que eu penso? Por que quando fulano me fala isso, me dá vontade de jogar uma cadeira nele? Por que quando fulano me coloca frente a essa situação, isso me magoa? Por que, se a gente começar só nisso, por quê? Por quê? Por quê? A gente vai chegar à conclusão que tem muitas coisas que nós não aprendemos a viver. A gente sobrevive, mas muitas vezes a gente esquece de viver, porque viver infeliz no trabalho, seja em casa, seja em qualquer situação que for, não é viver, é sobreviver. Mas é possível viver, mas dá trabalho. É uma verdade, dá trabalho. Mas olha só, olha qual é o presente disso. Você cada vez mais vai viver mais feliz aonde você estiver. E é isso que essa casa, como falou o Evano, essa casa prega. Ela te coloca frente a realidades que te dá uma arma na mão. Você olha, eu tenho agora, eu sei que o que eu penso e o que eu sinto, e o que eu penso e o que eu sinto por muito tempo vai atrair o que eu quero, mesmo que não seja o que eu quero, entendeu? Mesmo que não seja o que eu quero, vai atrair. Então assim, tenho que parar. Vou escorregar? Vou melhorar, tem dias que não vou voltar para o buraco, normal. Afinal de contas, ninguém empreende esse caminho sem esforço, foi o que eu falei. Mas esse caminho é o caminho para a felicidade. É o caminho onde Deus nos disse, olha, aqui, depois que você chegou aqui, nunca mais você terá nenhuma situação que te tire da felicidade plena. E a gente está falando de felicidade plena, mas vou falar dessa terra. É possível ser feliz aqui na terra também. É possível.
desde que você pare de dar valor às situações ou às pessoas que te fazem mal. Comece a se valorizar, comece a se amar. E não é, vamos lá, e não é, como é que eu vou dizer, isso não é orgulho nem egoísmo. Orgulho seria se eu amo acima dos outros, e egoísmo que era tudo para mim. Não, eu vou me amar de forma que eu não permita que o entorno me tire dessa estabilidade. Porque, infelizmente, no nosso nível, está estável. Não digo nem feliz, estável. Frente ao caos desse mundo de provas e expiações, não é felicidade. Não dá para dizer que é felicidade. É uma realidade. Essa felicidade que a gente imagina lá dos eleitos, a gente não tem nem ideia que é isso. Mas se a gente conseguir aqui, ó, eu abro o Facebook, seja lá qualquer coisa, veja aquela notícia horrorosa, falo assim, coitado, esse espírito vai passar o que é um dele. E aquilo não me tirar do sério, não me fizer ter pensamentos e sentimentos ruins, qual é o nome que se dá para isso? Qual o nome? Para mim é felicidade. É você não permitir que o externo não permita que você se sinta bem consigo próprio. Essa é a realidade. Eu já passei 3 minutos, então a última coisa. Eu espero que a gente eu tentei que a gente caminhasse aí por um caminho, tentando mostrar o quão Deus nos ama, justamente por nos colocar frente à encarnação e nos permitir reencarnar diversas vezes, porque tudo isso nos leva à felicidade. Então, essa é a beleza e, ao meu ver, a maior demonstração clara desse amor, desse algo que a gente chama Deus, nos deu, de que é nosso Pai, porque Ele nos quer sempre felizes. Nós é que, infelizmente, nos infelicitamos porque não sabemos pensar ou sentir e acabamos pensando ou sentindo incorretamente e tendo as consequências por isso. E pela atenção, obrigado.